Hoje celebramos a memória de um santo bispo e doutor da Igreja, que se tornou, pelo seu testemunho, patrono dos confessores e teólogo da doutrina moral. Santo Afonso Maria de Ligório colocou todos os seus dons a serviço do reino dos céus. Por isso, como sacerdote, desenvolveu várias missões entre os mendigos da periferia de Nápoles e os camponeses. Isso até contagiar vários e fundar a congregação do Santíssimo Redentor, ou os redentoristas. Assim, foi uma pequena parte da vida do santo de hoje, Santo Afonso Maria Ligório, que assim então começamos a nossa liturgia diária com essa frase do Santo Afonso de Maria Ligório: tudo que o coração de Jesus deseja de nós é que cumprimos a vontade de Deus. Meus queridos, queremos agradecer ao DJ e missionário Vitor por nos ajudar na evangelização ao fazer as leituras e as reflexões no dia de ontem. Que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegou o momento da nossa oração, chegou o momento de nós estarmos em profunda intimidade com Cristo, pois é através da oração que encontramos mais na intimidade com Deus. Então, vamos nos deliciar da presença do nosso Senhor, colocando-nos em seus braços e sentir a sua presença em todo o nosso ser. E dessa forma, possamos conversar com Cristo. Senhor, amado irmão e Senhor nosso, muitas vezes agimos por impulso e sem pensar nas consequências dos nossos atos. Algumas vezes arrependemos, mas a maioria das vezes dizemos que aquele ou aquela precisa dessa lição. Sabemos que no fundo do nosso coração não queríamos dizer ou agir conforme os nossos impulsos. Por isso, queremos lhe agradecer por ser nosso Pai, por nos corrigir, por nos orientar e principalmente por nos dar o vosso amor, para que com o vosso amor possamos compreender as nossas falhas e assim pedir perdão. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias, os sacerdotes e profetas dirigiram-se aos chefes e a todo o povo, dizendo: este homem foi julgado réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos ouvidos. Disse Jeremias aos dignitários e a todo o povo: o Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus, que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Eu estou aqui em vossas mãos. Fazei de mim o que vos parecer conveniente e justo. Mas ficai sabendo que, se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos e contra esta cidade e seus habitantes. Pois, em verdade, o Senhor enviou-me a vós para falar tudo isso a vossos ouvidos. Os chefes e o povo em geral disseram aos sacerdotes e profetas: este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Jeremias passou a ter proteção de Aicã, filho de Safã, para não cair nas mãos do povo e evitar ser morto. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 68. A resposta é: no tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Retirai-me deste lodo, pois me afundo. Libertai-me, ó Senhor, dos que me odeiam, e salva-me destas águas tão profundas, que as águas turbulentas não me arrastem, não me devorem violentos turbulhões, nem a cova feche a boca sobre mim. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor, que o vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome, e agradecido exaltarei de alegria. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. Humildes, vede isto e alegrai-vos o vosso coração. Reviverá-se. Procurades o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. No tempo favorável, escutai-me, ó Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodias, a sua mulher, e do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos. Agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas, por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e essa levou a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados, queridos irmãos, hoje a nossa primeira leitura é uma continuação da leitura que escutamos no dia de ontem. Hoje apresenta-nos a reação dos sacerdotes e dos profetas ao discurso de Jeremias. Os sacerdotes e os profetas denunciavam Jeremias aos chefes do povo, acusando-o de profetizar a destruição do templo de Jerusalém. Será que os sacerdotes e os profetas são santos? Será que só por causa que moram na casa de Deus que eles se sintam-se santos? Pois os sacerdotes e os profetas diziam que a profecia era constituída de uma blasfêmia merecedora da sentença de morte. Por sorte, Jeremias, que os encarregadores da justiça não eram nem os sacerdotes nem os profetas, mas os juízes e os anciões. Este, perante a acusação falsa e incompleta dos interesseiros, isso é, dos sacerdotes e dos profetas, que citaram as palavras de Jeremias contra a cidade, mas não contra o templo, reagiram recordando o que acontecia há um século antes na profecia de Miqueias. Este tinha um pronunciamento de identificar as ameaças, e o povo tinha se convertido e Jerusalém fora libertada. Esse era também a vontade pretendida de Jeremias, de denunciar e fazer a conversão do povo, para que o povo possa sempre estar na presença de Deus.
Então a coragem do profeta, ela manifesta na disposição de enfrentar a morte antes do que trair a palavra de Deus. Também deve ter como os juízes e na unanimidade reconhecendo que não eram os réus de morte, porque tinha falado em nome de Deus. E se a gente olharmos então no Evangelho, que vem nos falar do relato sobre o martírio de São João Batista, que no Evangelho de Mateus é motivada pela intolerância moral e pela sua forte personalidade. O profeta não se amedrontava diante de nada e nem de ninguém quando se tratava de denunciar as imoralidades. Não se amedrontou diante de Herodes, que tomou como esposa a mulher de seu irmão. Herodes continha sua vontade de vingança porque tinha medo de uma rebelião popular. Mas Herodite, ela não se preocupava com nada disso. E assim, quando Herodes jurou dar a filha de Herodite o que ela pedisse, ela então não se hesitou em pedir a cabeça de João Batista, pois ela era uma adúltera. Então, João Batista terminou a sua missão de percussor numa bandeja. E quando Jesus então recebeu a notícia de que João Batista tinha falecido, ele compreendeu que era o chamado a percorrer o mesmo caminho. Assim, meus queridos, também nós somos chamados a percorrer este caminho, nesse caminho que Jesus então tomou para consigo. Tanto João Batista como Jeremias, eles eram profetas corajosos, fiéis à sua missão. E nós somos corajosos, somos fiéis ao nosso batizado, ao nosso chamado de ser filho de Deus. Ambos conheciam o risco que era denunciar o nome de Deus. E eles eram contra todo tipo de abuso e todo tipo de comportamento que era contra os ensinamentos de Cristo, e particularmente dados também às autoridades. Ambos foram presos porque falavam a verdade, eram fiéis a Deus em tudo, era muito forte contra esses abusos, contra a lei de Deus. Será que nós somos também fortes para sustentar tudo isso? Será que falamos a palavra de Deus e para com nossos amigos, para com nossos irmãos, e nós ao recebermos de volta, será que somos fortes para aguentar a resposta que as pessoas irão falar contra nós a respeito da palavra de Deus? Depois, então, os acusadores eram sacerdotes e profetas. Muitos deles possam vir a falar que são doutores da lei, cheios de inteligência, mas consigo carrega as intolerâncias, as vontades, os desejos que acontecem aqui neste mundo. Mas dizendo que a sua profecia, dizendo que os seus ensinamentos, dizendo que tudo que estudou é realmente os ensinamentos de Cristo. Nós devemos então pensarmos muito bem onde que estamos escutando e o que estamos recebendo como instruções, se realmente está sendo levado para que possamos reconhecer e conhecer a Deus verdadeiro, ou se estão sendo ensinamentos que estão nos levando a mais a uma compreensão deste mundo, a mais um ensinamento que este mundo está jogando em cima de muitos que se sintam-se como cheio de poder falar da palavra de Deus, mas na realidade eles não estão falando. Na realidade estão olhando o seu próprio ego, sua própria vontade, o seu próprio Deus, que eles se sintam-se como o próprio Deus. Pensamos o que nós estamos escutando, meus queridos.
pensando o que reagimos, o que nós estamos levando para o nosso coração, para que nós não levamos palavras fúteis, palavras que não levam realmente à salvação. Olha para dentro de nós mesmos, olha para dentro de nós quando recebemos a palavra. Se a palavra entra no nosso coração e ela é absorvida, essa palavra contém a verdade. Mas se essa palavra entra em nosso coração, ela não é absorvida, mas ela fica meio impregnada, pode saber que muitas dessas palavras não vêm do nosso Senhor. Pois a palavra de Deus nos dá paz, nos dá alegria, nos enche de amor e de esperança, nos dá coragem, nos fortalece, nos vivifica, nos enche de sabedoria, inteligência, discernimento, nos faz olharmos para o nosso irmão como um verdadeiro irmão, como um verdadeiro filho de Deus, e não olharmos como pessoas que não merecem que sequer um pão. Mas nós temos que olhar o que nos entrega realmente a Deus, para que nós não sejamos condenados, que muitas vezes pode ser como aconteceu com esses sacerdotes, esses profetas, a condenação deles e cada um. No caso de João Batista, foi por um capricho de Herodes, um capricho dele que se sentisse o maior, devido à sua fraqueza. Herodes, devido à sua fraqueza, sua pedofilia, sua adulterice, as suas coisas que levavam, ou melhor, a sua vida sexual é abrandante para todos. E João Batista, ele dava testemunha da verdade. Ele foi calado, ele foi morto, sem poder explicar e sem ter que defender. O julgamento semelhante ao de João Batista, repetidas muitas vezes ao longo da história, e continua a repetir até no dia de hoje. As perseguições são inevitáveis para quem anuncia a verdade de Deus. A verdade, meus filhos, a verdade incomoda, tal como o amor verdadeiro, ele incomoda, porque implica a renúncia aos próprios interesses egoístas. Existe também nas aberturas que possa vir sobre esse pecado do egoísmo. Jesus disse aos seus discípulos: Feliz sereis quando vos sejam insultados e vós sejam perseguidos, que fala em Mateus, no capítulo 5, versículo 11. Pois aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, da justiça, da pureza, e o que ao mesmo tempo se recusam a ir contra os presentes que a sociedade pecaminosa dão, eles sofrerão impunidade, eles sofrerão rejeições e críticas. Mas aqueles que são fiéis ao ensinamento de Cristo, a expressão e seus ensinamentos, dizendo a verdade ao mundo, eles moverão a perseguição e a oposição contra eles. Mas, da mesma forma que aconteceu com João Batista e Jeremias, pois os princípios do reino de Deus nunca mudam. Todos os que piedamente querem viver em Cristo poderão ou padecerão por perseguições. E a promessa que ao enfrentar e suportar as perseguições por causa da justiça é que atrai ou que se encontra no reino dos céus, o que nos leva ao reino de Deus Pai Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, olhemos para onde que nós estamos procurando descobrir a verdade. Olhamos para onde que nós queremos realmente ver a verdade. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.